Olá, meu querido mortal! Chegamos à quarta e última parte do nosso guia de sobrevivência no inferno. Se ainda não viu esse guia desde o começo ou perdeu alguma das partes, sugiro que as veja antes de continuar. É melhor que veja esse guia por completo. Confie em mim. Baixe agora mesmo o aplicativo Amino e procure pela comunidade David e Eric. Entre em nosso fã-clube e receba sempre creepypastas novinhas para você ler. Continuando nosso guia onde paramos, vou falar sobre mais alguns seres daqui. Como por exemplo, os cães do inferno. Que tal uma pequena história para te contextualizar? Eu não era novo no inferno. Já tinha feito algumas roupas e um porrete de madeira. Encontrei abrigo e tinha uma grande fatia de carne assando sobre uma fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área em que nasci parecia pior do que as outras. Todos os casebres meio desmoronados e cabanas de barro caindo aos pedaços. O ferro era escasso por ali. Nem dava para fazer uma tigela d'água. Bom, essas coisas fazem com que o lugar não seja bom para uma tribo se estabelecer. Mas meu plano era bastante simples. Eu iria acabar de comer, conferir se meu porrete estava resistente o suficiente para uma luta e depois encontrar um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, partiria para procurar uma tribo. Mesmo as mais leves iniciações tribais resultam em algumas cicatrizes e um nariz quebrado. Então, eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital, mas perigoso. Há um jeito de encontrar um lugar protegido, escondido e ao mesmo tempo com acesso a uma rota de fuga. Mas mesmo assim, você nunca consegue mais do que algumas mínimas horas de sono. No inferno, o menor ruído suspeito assusta. Um grunhido baixo, como um choro, já te acorda. Eu pulei do meu ninho improvisado de peles e madeira. Acordei assustado com um barulho alto. Peguei meu porrete e olhei em volta. Uma mulher entrou no meu prédio e estava me encarando com suas pupilas dilatadas. Ela parecia estar mal, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios caíram e revelaram dentes quebrados e irregulares. Devia ser sua primeira vez no inferno. A julgar por suas costelas salientes e estômago inchado, ela estava bem a caminho de morrer de fome, fraca e nem sequer tinha uma arma. Eu já comi, eu disse para deixá-la mais à vontade, mas pode ficar aqui se quiser. Dei um passo em direção a ela e ela fugiu. Apenas virou à direita e correu para longe como um animal arisco. Eu corri atrás dela, certo de que poderia alcançá-la. Mesmo que não houvesse muita carne nela, seus ossos ainda podiam ser úteis. A persegui por algumas ruas, lutando para manter equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para acertá-la com meu porrete, ela parou. A rapidez me pegou desprevenido e tropecei nela, perdendo meu porrete quando caí. Ela uivou alto, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, eu aprendi duas coisas sobre os cães do inferno. Primeiro é que as pessoas que ficam totalmente loucas acabam se transformando nessas feras depois de passar séculos no inferno. E segundo é que elas têm a astúcia animal necessária para caçar e uivam para chamar todo o bando. Não precisa ser gênio para saber que eu morri nesse dia e voltei para o saco de parto, né? Pois é. Os cirurgiões. Médicos modernos do século XXI
raramente prosperam no inferno. Confiança na tecnologia e ciência não fazem a menor diferença num lugar onde você terá que suportar violência e brutalidade sem fim. Mas existem exceções. Os médicos que viveram na guerra, por exemplo, aprenderam a curar seus pacientes em meio a um total caos e com líderes totalmente autoritários no seu pé. Também tem os xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra. Sobreviventes que souberam cauterizar suas próprias feridas no meio de uma floresta em situações extremas. Essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para vender seus serviços aos condenados. Afinal de contas, o conhecimento prático da medicina básica é uma coisa que poucos têm. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo assim que possível. As ferramentas que eles têm que usar podem ser bem rudimentares, mas logo aprendem a se virar. Cacos de vidro servem como bisturis, por exemplo. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, o cirurgião será o único a drenar o pus. Um cirurgião tribal poderia salvar sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Também há os cirurgiões freelancers, que estão vagando por aí sem estar numa tribo. Normalmente, eles fazem um uniforme próprio para que os condenados os reconheçam. Na verdade, essa prática não funciona muito, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Como a moda muda com o tempo, fiquei sabendo de freelancers que usavam cocares e colares de ossos em uma certa época. Hoje em dia, a tendência é imitar os médicos da peste negra, vestindo uma máscara de bico e usando uma longa camada de pele enegrecida pelo corpo. Freelancers são raros, muito raros na verdade. 1 em cada milhões de condenados por metro quadrado. Quando se deparar com um, tenha cuidado. Em primeiro lugar, os cirurgiões não recebem imunidade no inferno. Os condenados são mais propensos a atacar um freelancer do que trocar suas ferramentas, roupas ou escravos em troca de seus serviços médicos. Você não pode ter certeza se o homem da máscara de ave e o casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que assassinou um cirurgião e pegou suas roupas. Talvez eles mesmos tenham feito a roupa para atrair os fracos e feridos para perto. A publicidade nem sempre funciona como pretendido no inferno. Se o freelancer for verdadeiro, também fique esperto. Cirurgiões geralmente não são os mais estáveis emocionalmente. Em outras palavras, os freelancers geralmente são psicopatas sádicos. Claro, eles podem te curar e te deixar livre logo em seguida, como também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você com outra pessoa, só por diversão. Ou podem pensar que pegar um braço e uma perna por seu serviço é normal. Ou até mesmo serem serial killers que ainda não encontraram seu caminho para a Rua da Pele. Fique com o cirurgião da sua tribo, se você tiver sorte o suficiente para ter uma. Se não tiver, aprenda a curar suas próprias feridas. Confie em mim. Se você for capaz de ler, já tem vantagem intelectual sobre muitos moradores do inferno. Bem, esse guia terminou depois de todas essas partes, mas agora infelizmente eu tenho que ir. Esse é o momento em que as pessoas gostam de ter um final surpreendente. No mínimo, você deve estar esperando algum tipo de lição de moral para pensar. Eu acho que, nesse caso, isso não é necessário. Não há moral para aprender. Nós não vivemos felizes para sempre. Aqui não é um conto de fadas. A vida não é um conto de fadas. Não há uma grande revelação, nenhum plot twist inteligente, nenhum propósito, nenhuma redenção, nenhuma esperança. Há apenas a eternidade entre a nossa própria espécie. Uma espécie
que ainda não se deu conta que já está vivendo no inferno. Até a próxima. Obrigado.